sinais de que ele está te iludindo. Sabe identificar? Então, gente, sabe aquele relacionamento que você tanto deseja ter? Então, essa questão acaba te atrapalhando de enxergar os sinais que estão mais claros, estão tão claros quanto a luz do sol. Chegam a cegar você e você não consegue enxergar. Não. Então, alguns sinais que são clássicos de alguém que não está interessado em você. Primeira coisa, quando você está sempre procurando saber da vida da pessoa, quando você está sempre interessado e querendo saber se está tudo bem, como está no trabalho, como é que é a família e tudo mais, fica ali igual uma doida nas redes sociais, futucando, stalkeando a vida dele, né? Eu não tô louco! Eu não tô louco! E a pessoa não tá nem aí pra você. Na verdade é essa, né? Você posta alguma coisa, ela nem responde, ou senão você comenta alguma coisa lá e não desenvolve conversa, né? Então isso já é um bom sinal de que a pessoa não tá interessada em interagir com você. Se ela não tá interessada em interagir com você, imagina interagir de verdade com você, né? Esse é o primeiro sinal. Uma outra coisa também que acontece é que às vezes a pessoa, ela acha que a outra tá interessada, aí fica falando, não, porque ele é tímido, porque ele é na dele, então eu tenho que ir mesmo atrás, eu tenho que, né, falar, eu tenho que mostrar interesse pra poder ele entender que eu tenho interesse e tal, é o jeito dele e tudo mais, mas gente, quem quer dá um jeito sempre. Quem quer estar com você vai dar o jeito de verdade, de chamar a sua atenção, de falar com você, de perguntar como é que você tá, de perguntar até do cachorro que você não tem, entendeu? A pessoa, ela dá um jeito de saber de tudo que tá acontecendo com você, de dar um jeito de mostrar que tá interessada e tudo mais. Tem um outro ponto também que às vezes, você segue a pessoa, né, e tudo, você se interessa, mas a pessoa não. E aí você fala alguma coisa do tipo, vamos marcar de repetir, né, tipo, vamos marcar de ir em tal lugar. Às vezes tem caso, né, que a pessoa vê alguma coisa na rede social e lembra da outra e manda, né, no direct e tudo mais. E a pessoa ri, mas, assim, não desenvolve. Então, também é uma característica de que a pessoa não está interessada, né? Não está interessada em desenvolver alguma coisa ali com você, qualquer tipo de relacionamento que seja, mesmo que seja um relacionamento aberto ou que seja um relacionamento sem exclusividade, né? Digamos assim, são sinais. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, porque são vários sinais que as pessoas dão, né, gente? E a gente acaba achando que coisa fica criando outra coisa na cabeça e não quer enxergar. Quando você começa a ficar com uma pessoa durante algum tempo, então você começa a ter uma rotina, né? Uma relação assim mais próxima, por mais que não seja uma coisa exclusiva ou por mais que não seja uma coisa, como que eu posso dizer, mais séria, né? Mas a partir do momento que você tá ali ficando com aquela pessoa um tempo, tal, você cria um vínculo, né? Você cria um vínculo querendo ou não. Então, acaba que quando você começa a compartilhar coisas da sua vida e a pessoa... você tá ali contando, nossa, eu tive uma briga horrível com meu irmão, sei lá, com a minha mãe, com meu pai, tive um problema no trabalho, não sei o que, e você tá ali falando, não sei o que, e a pessoa tá... não, difícil, né? É difícil saber, é verdade, não sei o que. A pessoa não tá interagindo com você, não tá interessada. Então, assim, são características de completo desinteresse, né, na pessoa em si, né. E assim, quando você tá falando de uma relação, de um relacionamento, precisa de ter duas pessoas, né. Pelo menos duas pessoas, né, porque existem outros relacionamentos aí que tem várias pessoas envolvidas. Ai, que delícia! Mas, assim... pelo menos duas pessoas. Então, quando só uma pessoa está interessada, quando só uma pessoa corre atrás, quando só uma pessoa demonstra, né, todo o interesse, isso não funciona. Uma outra característica que você vê, assim, muito é que quando a pessoa tá com você e aí às vezes você tá ali, né, tipo, comecei a ficar com ele, vou ficar só com ele.
mas você não conversou com ele sobre isso, né? Então, assim, na cabeça dele, ele tá ficando com você, mas tá ficando com outras pessoas também, né? E aí você tá ali com uma trouxa, pensando assim, poxa, eu já tô ficando com ele, sei lá, há um mês, né? Então vou ficar só com ele, né? Você começa a negar se relacionar com outras pessoas e tudo mais, dando uma exclusividade ali, né? Dando uma atenção maior, e a pessoa tá o quê? Tá lá no Tinder, tá lá no WhatsApp, tá lá, né? Colecionando contatinhos. E você tá achando que você tá num começo de relacionamento, né? Toda empolgada, e só que não. Então, assim, vamos... o que é conversado, o que é combinado, nunca sai caro pra ninguém, né? Questão de planos também. Às vezes você tá ficando com uma pessoa, sei lá, há 6 meses. E aí tá chegando o final do ano, a pessoa não fala nada de ano novo, né? Tipo, sei lá, você vai passar ano novo em algum lugar. Ela nem procura saber, porque às vezes já tá até com um pacote comprado com a galera, né? E tudo mais. Então, assim, se há interesse, a pessoa até pensa assim, poxa, né, tem esse pacote aí e tal, não vou cancelar com meus amigos, tudo, mas daria pra te incluir. Ou se não, né, de repente, não sei, dá até pra pessoa, né, ir e tudo mais, mas é uma coisa acordada, né, o tal de você ser transparente, né, a pessoa ser transparente com você. Hoje em dia é muito difícil, né, tudo isso. Questão de rede social também é uma coisa que atrapalha bastante, porque as pessoas veem como que os relacionamentos eles acabam rápido e você consegue assim, né, na cabeça das pessoas você consegue se realocar aí com alguém rapidamente, porque a rede social teoricamente está cheia de gente linda, solteira, desimpedida e bem resolvida, só que não, né, tem muita gente pirada das ideias aí, vendendo uma imagem que não é verdadeira e você acaba se estrepando. A verdade é essa. E aí, assim, como exemplo dessas coisas, né, que sempre acontecem, a gente consegue perceber, por exemplo, eu tenho uma questão aqui para dividir com vocês de 2 tipos de relacionamento que não eram relacionamentos efetivamente, como que eu posso dizer, não era relacionamento sério, mas não deixava de ser um relacionamento. Um relacionamento era o seguinte, a pessoa começou a ficar com a outra, né, numa balada aí qualquer, sem pretensão, sem nada, e assim, eu por exemplo, nunca, do tempo, né, que eu fiquei solteira, nunca criei, assim, é meio meu, né, isso, e aí é de cada um. Mas eu nunca fui de criar expectativa, assim, com alguém que eu fiquei uma noite, assim, né, que eu conheci ali. E aí esse caso é interessante porque foi uma coisa um pouco atípica, porque, né, uma pessoa lá se relacionou com a outra, né, gostou, não sei o que, dançou e tal, trocou ali as figurinhas e trocou o contato e tudo mais, e beleza, cada um foi pro seu canto e tal, ela não procurou ele, e aí depois de uns dias ele procurou ela, e aí começou a conversar, porque no dia, né, que eles se conheceram, eles conversaram muito, falaram, ele meio que contou praticamente a vida dele toda pra ela. Bebida, né, gente? Bebida entra, sai um monte de verdade. E aí, depois de quase uma semana, assim, ele procurou ela e tal, e aí perguntou como tava, começou a conversar e ficou conversando. E falou, marcou de se encontrar, e aí se encontraram e tudo mais, e começaram a ficar com um pouco mais de frequência. Eles ficavam uma vez por semana e tudo mais. Só que aí aquilo foi crescendo, né? Ele estava segundo ele estava recém-separado da namorada e tal. E aquilo foi criando uma rotina de eles se viam uma vez por semana. Depois passaram a se ver 2 vezes por semana e a coisa foi assim, eles tinham um relacionamento sem ter. Por quê? Porque ele e ela não se consideravam pessoas dentro de um relacionamento sério. O que seria isso? Não tinha uma exclusividade assim, né?
Não era um namoro, mas eles estavam ficando, e aí, tipo, cada um podia, né, sair pra onde quisesse, não tinha isso de falar, hoje eu vou sair pra tal lugar, porque geralmente quando você namora, você fala assim, hoje eu vou na casa da minha amiga, né, hoje eu vou, sei lá, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E quando você não tem um relacionamento mesmo, você sai do ser livre, você com você, então, enfim. Então eles levaram isso por quase 2 anos, né, 1 ano e pouco. E aí era um relacionamento tão, era tão engraçado, porque assim, era um relacionamento sem ser, né, e aí como que funciona isso, né, na cabeça das pessoas, né, não funciona. Mas era um relacionamento sem ser, porque aí ele começou a ter ciúme dela, e sem cabimento, né, de ter ciúme, porque já que eles não namoravam, não tinham nada. E aí acabou que nesse meio tempo ele voltou pra menina, né, que ele namorava quando conheceu ela, não contou pra ela que isso tinha acontecido, só que aí ela começou a ver que tava diferente e tal, questionou. E aí quando questionou, ele foi e contou que tinha voltado e tudo mais. Então assim, existem casos e casos, né, que acontecem, e isso não é uma coisa... Com certeza vocês devem saber de vários casos aí também, mas o que eu tô querendo dizer é que quando a pessoa tem interesse na outra, a coisa flui naturalmente, a coisa anda, você não precisa ficar se desgastando, fazendo aqueles joguinhos de tipo, me respondeu agora, eu não vou responder daqui a, sei lá, meia hora pra poder me fazer difícil. Ou não, eu tenho que responder rápido, senão ele vai me interessar por outro. Gente, não tem isso, entendeu? Não existe isso. Vocês têm que ser vocês mesmos, né, gente? Pelo amor de Deus, se você tá ali, tá online, responde a pessoa, né? Enfim, não entra nessa, não, esses joguinhos, essas dicas, essas coisas que falam, como conquistar um homem. Gente, pelo amor de Deus, né? Século que a gente tá, não tem mais isso. Enfim, claro que tem umas diquinhas aí que devem dar certo, né? Mas, enfim. Então, o que eu queria deixar, assim, pra vocês seguir, né, um pouco de alerta, esses sinais, cara. Os sinais são claros, são evidentes. A gente tem que parar de romantizar, né, as pessoas e encarar a coisa de frente mesmo, né? Tá me dando daí o sinal de que não quer, então, cara, você se resguarda, não entra igual uma doida de cabeça no negócio, porque depois quem fica com a cabeça doendo é tu, né? De todos os sentidos. Enfim, acho que é isso.